bem? Meu nome é Rafael Iores, eu sou professor da Universidade de Denver, eu trabalho com política, história latino-americana, relações Estados Unidos e América Latina, e eu tenho o prazer hoje de estar partilhando com vocês aqui, companheiros do INEU, companheiras do INEU, também sou membro, né, do INEU, do Instituto de Estudos sobre os Estados Unidos, partilhando com vocês aqui algumas ideias muito preliminares, ainda é muito cedo, né? Na verdade, nos Estados Unidos ainda se está contando votos, né? Mas algumas ideias sobre essas eleições de meio mandato, né? De meio mandato presidencial, as eleições que ocorreram nessa terça-feira nos Estados Unidos. Então, é isso que eu gostaria de lançar com vocês. Muito obrigado pelo convite e são, de novo, algumas ideias muito iniciais, mas que eu acho que são importantes para a gente começar a considerar para poder pensar sobre, enfim, os destinos do que ainda é um dos países mais importantes, mais influentes no mundo e certamente no nosso hemisfério. Primeiro, apontar isso, né? A natureza lenta do processo de contagem de votos e a natureza descentralizada, né, do processo eleitoral nos Estados Unidos, que é algo que a gente que pensa isso no Brasil e em alguns outros países da América Latina sempre levar em consideração, né? Onde a gente consegue ter o resultado de uma maneira muito mais rápida. É surpreendente, né, que se mantenha ainda essa lógica de um processo onde as eleições são feitas de uma natureza muito local, estadual e muitas vezes, inclusive, dos condados, né? Então, como que a votação ocorre, é algo muito interessante pensar como é que isso ainda se permanece, o que dificulta, portanto, ter uma noção mais clara, né, dos resultados e uma eleição muito importante, que vão definir como é que vai ser o segundo período aí do governo do Biden. Então, primeiro isso, apontar essa natureza descentralizada e que as coisas ainda estão muito indefinidas, embora tenhamos já várias horas, né, após o término do escrutínio. Mas, ainda assim, eu acho que fica claro que as eleições houve eleições para vários governos estaduais, governadores, para um terço do Senado e para toda a Câmara de Representantes, né? Era isso que estava em jogo. Em geral, parece que o que temos é um pouco o status quo que tínhamos semana passada, ou seja, um país ainda em forte divisão, essa lógica bipartidária que existe nos Estados Unidos, né, que permite simplesmente que haja ou um partido ou outro no controle, vai continuar. Teremos ainda, talvez, ou um governo dividido no sentido de que teremos uma maioria republicana na Câmara e, embora ainda esteja bastante indefinido, talvez os democratas continuem com essa muito apertada maioria, né, dada pela vice-presidente no Senado. Isso ainda não está certo, mas, de qualquer maneira, mesmo que os republicanos também ganhem o Senado, vai ser muito apertado, o que é importante, né, para eles, de qualquer maneira, mas teremos um governo dividido no sentido de que um partido na Casa Branca e um partido no Congresso. Então, apontar isso, quer dizer, essa divisão política, ideológica, em algum grau regionalizada, né, estados azuis, estados vermelhos, e também polarizada no sentido de políticas muito claramente opostas, e onde os extremos de cada partido têm sido muito influentes na posição do seu partido, especialmente no Partido Republicano, com o trumpismo sendo a grande voz, isso deve continuar. Isso não se resolveu nessa eleição e parece que vai se encaminhar para uma possível resolução, um aprofundamento, né, na eleição presidencial daqui a 2 anos. Então, essas duas questões. Existia uma expectativa muito grande, né, de que os republicanos tivessem uma vitória muito, muito clara e muito expressiva. Existe uma tradição muito, muito recorrente, né? Uma tradição recorrente é redundante, mas ou seja, uma tradição onde quem está na Casa Branca, nessas eleições de meio mandato, o partido que está na Casa Branca tende a perder as maiorias congressuais. Isso é uma coisa muito clara, que já existe há muito tempo. Então, havia essa expectativa já meio que inercial de que isso seria o caso também. Isso vinha desde o ano passado, desde o início desse ano, né, porque é uma recorrência histórica. Interessantemente, por maio, junho, embora já existia uma preocupação na parte dos democratas com a situação econômica,
o custo de vida nos Estados Unidos já vinha crescendo há um tempo, há vários meses, desde o ano passado, a inflação, o custo de vida, e se acelerou no início desse ano, no primeiro semestre desse ano, se agravou, né, com a situação do custo de energia ligada, em grande parte, à guerra, né, à guerra na Ucrânia. Então, a expectativa era muito negativa para o Partido Democrata no poder, né, agravado aí por as questões conjunturais econômicas. Interessantemente, quando a Suprema Corte decidiu tirar a garantia constitucional em nível federal ao direito ao aborto, os democratas ficaram, a sua base, né, favorável a que exista esse mandato federal, se mobilizaram portanto, a base democrata começou a se mobilizar mais e existia um otimismo maior de que talvez não fosse ser tão... que eles conseguiriam levar, né, a seu eleitorado para as urnas. Um dos grandes desafios das eleições de meio mandato sempre é, na verdade, trazer os eleitores para as urnas. Lembremos que o voto nos Estados Unidos é facultativo e, portanto, um grande desafio é levar as pessoas a irem votar. E em indo votar, claro, votar para a posição de cada partido. Então, parecia que essa questão da decisão em relação ao aborto da Suprema Corte mobilizaria a base democrata. Portanto, houve um maior otimismo disso. E o Biden, especialmente os democratas em geral, estavam também tentando mobilizar a base deles numa posição que vinha lá desde a vitória do Biden há 2 anos atrás, que é a questão de que o Partido Republicano, ao assumir a pauta trumpista, representava uma ameaça ao próprio direito de voto, ao direito à democracia em geral nos Estados Unidos. Ou seja, houve uma mobilização nos últimos meses democrata muito baseada nisso, na questão de temas não econômicos, tentando dizer que a economia, embora reconhecesse, né, a questão da inflação, do custo de vida, mas que existiam outras urgências que deveriam mobilizar mais ou também o eleitorado, ou seja, questões não econômicas, a questão do aborto, a questão da ameaça autoritária do trumpismo dentro do Partido Republicano, né, e que isso, portanto, deveria ser rejeitado pelo eleitorado. Isso vinha mais ou menos se demonstrando que existia uma maior mobilização democrata ou nas sondagens que os democratas conseguiriam talvez conter ou talvez manter o controle do Senado, talvez mesmo da Câmara, isso em junho, julho. E nas últimas semanas, agora no mês de outubro, as coisas pioraram muito para os democratas. Os republicanos foram muito mais eficientes em garantir uma mobilização ou de manter o tema do custo de vida da inflação, que está em níveis históricos, né, como a grande preocupação do eleitorado. E as sondagens em relação a quais temas estavam motivando as pessoas a irem votar, a inflação estava realmente em cima, né, como a prioridade dos eleitores. Então, parecia, nas últimas semanas, Biden fez até um discurso de encerramento da campanha, onde ele reconhecia que provavelmente teríamos 2 anos terríveis, né, porque os próximos anos terríveis, porque se reconhecia, embora se tentava mobilizar a base, que provavelmente perderiam o controle do Congresso. Ou seja, né, a questão era de quanto que essa derrota seria. De novo, existia já uma expectativa histórica, existe uma perspectiva conjuntural de que, dado que os republicanos foram mais eficientes em manter a questão da inflação, da economia como prioridade central dos eleitores, que a derrota democrata era quase certa e seria muito forte. Os republicanos também conseguiram mobilizar aí o seu próprio eleitorado, né, nos temas tradicionais deles nos últimos tempos, que é a imigração, a questão da fronteira, onde apontavam que existia um descontrole da situação fronteiriça, né? Quer dizer, não é que seja algo realmente novo, mas conseguiram mobilizar com esse discurso ligado à ameaça dos imigrantes né, não documentados, e a questão da segurança pública, que é um tema que tem se tornado cada vez mais importante para cada lado, especialmente o republicano nisso, no que houve, de fato, um aumento de crimes nas grandes cidades, especialmente, e isso tentando mobilizar muito a base republicana. Então, os republicanos estavam muito animados para irem votar, né? A questão econômica, a questão da segurança pública, a questão da imigração. Se esperava, portanto, uma vitória decisiva republicana, e, interessantemente, né, diferente do que ocorreu com o mandato, durante essa eleição similar de meio mandato, no primeiro mandato do Obama, em 2010, até agora não parece, né, que essa onda vermelha, né, interessantemente a cor dos republicanos é vermelha, vai se confirmar. De novo, parece que vão ter a maioria na Câmara, mas talvez uma maioria não tão expressiva,
E até o momento, parece que vai ser difícil para eles, para os republicanos, terem a maioria no Senado. Ou seja, em linhas gerais, o que eu estou tentando apontar é que o pessimismo democrata de que teriam uma derrota muito acachapante, né? Mas nos termos que o Obama falou, levaram uma lavada, né? Nessa eleição de meio mandato, o primeiro mandato do Obama, uma derrota histórica, não ocorreu, o que é interessante. De fato, surpreende que esteja sendo tão próxima, né? Que essa divisão esteja sendo mantida em níveis tão próximos, embora talvez os republicanos tenham até a maioria nas duas casas congressuais, não vai ser uma maioria tão expressiva como se esperava. Por quê? Essa que é a questão. Por quê? Embora a inflação, né, o que temos até agora para comentar é o seguinte, embora a inflação de fato foi, em grande parte, né, nas sondagens, um dos principais temas, e o principal tema que motivava as pessoas a irem votar, não foi a única. Ou seja, o aborto continuou sendo uma grande preocupação. Imagina, assim, eu imagino, em grande parte do eleitorado feminino, mas não só, claramente, né, que motivou as pessoas também a irem votar. Isso é uma primeira questão. Ou seja, a economia, a situação da economia que é muito premente, que é muito real na preocupação dos eleitores, não foi a única motivação. Então, ou seja, houve outros temas. Se para os republicanos votaram também por a questão da segurança pública ou da fronteira, democratas também votaram por isso, no sentido de rejeitar as propostas republicanas em relação a isso, né? E também a questão do aborto, ou seja, entendendo que se os republicanos tiverem maioria no Congresso, vão tentar encaminhar maiores restrições ainda em nível nacional em relação ao direito ao aborto. Em segundo lugar, mesmo na questão econômica, parece que não ficou muito claro para grande parte dos eleitores, digamos assim, mais geral, não partidários, qual era a resposta republicana à situação econômica. Ou seja, mesmo um eleitor que fosse votar frustrado com o que Biden fez ou deixou de fazer em relação à economia, não tinha muita clareza do qual era a alternativa republicana. Então, alguns, embora pudessem até reconhecer que estavam votando descontentes com a situação econômica atual e criticando Biden, ainda assim podem ter votado no sentido de que, mas ainda assim vou dar uma chance, porque não me parece que, né, aos democratas, porque não me parece claro qual é a alternativa republicana em relação à economia. Ou seja, os republicanos foram muito eficientes em dizer que a situação econômica estava ruim, reconhecer isso e culpabilizar o partido democrata, especialmente o Biden, pela situação, e apontar também as insuficiências democratas em relação a esses outros temas, né, culturais e de segurança pública, da fronteira, mas não apontar um plano alternativo de solucionar, na verdade, nenhum desses casos. Quer dizer, na criminalidade até diziam que tem que dar mais dinheiro para as polícias e só a fronteira tem que ser uma linha mais dura, mas a economia, né, aquela velha narrativa, ou seja, a economia tem que ser resolvida por diminuir os impostos. O que isso poderia fazer em relação à inflação não é claro. E, portanto, não houve, de fato, essa mobilização no sentido de votar para os republicanos pela sua alternativa econômica, né? Ou seja, ficou um pouco indefinido isso, embora haja, de fato, uma frustração com a realidade econômica. O que temos, portanto, é isso, quer dizer, parece que os republicanos vão ter a maioria na Câmara, embora não seja claro quão larga, quão vasta será essa maioria, pode ser uma maioria estreita de alguns votos, o que dificultaria. Quer dizer, os republicanos tendem a ser mais aguerridos e mais unificados, né? Tanto como partido em geral, especialmente como partido no governo, no Congresso, mas ainda assim, né, tem uma base que é um pouco libertária e mais claramente que tenta ser um pouco autônoma em relação aos seus chefes, aos seus líderes partidários. O Kevin McCarthy, que provavelmente será o chefe da casa, né, o Speaker of the House, não vai ter, de fato, se uma maioria for mais apertada, a controlar o que eles chamam da sua base, né, do seu grupo partidário. Então, isso é uma questão. E no Senado, de novo, fica um pouco, está muito incerto, e hoje, né, nesse momento, hoje não, nesse momento que eu estou falando, parece que talvez continuemos com 50 e 50, e, portanto, com os democratas, 50 para um partido, 50 para o outro, né, num Senado de 100 membros, e, portanto, com os democratas ainda tendo o voto de Minerva, da vice-presidente Kamala Harris. Ou seja, o que isso reflete é que não se resolveu muita coisa nessa eleição. Eu tenho apontado isso já em vários momentos no meu diálogo aqui
com colegas do INEU, e tanto em entrevistas ou nos diálogos em diálogos aqui nos diálogos INEUs, mas também em textos escritos junto com o Instituto, que essa divisão ideológica e partidária, que se reflete em questões geográficas e em outras áreas da sociedade norte-americana, vem já de algum tempo e parece que não se resolve facilmente, né? Nenhuma eleição tem sido capaz de dar uma direção clara para o país, por bem ou por mal, né? Essa eleição também parece que não conseguiu resolver, né? Se as informações que temos até agora forem mantidas, né? Forem confirmadas quando o processo de contagem de voto terminar nos próximos dias. Parece que algumas contagens vão levar até o final da semana e a tendência é hoje que nem tenhamos uma definição do Senado, nessa questão se vai ser 50-50 ou não, porque no caso da Geórgia, parece que teremos um segundo turno. Lá é um dos poucos estados onde exige que haja, né, como a lógica brasileira de eleições majoritárias, 50 mais 1% dos votos. E seria o caso, inclusive, para o cargo de senador, né, para o cargo de legislativos, que não é o caso do Brasil. Mas lá vai ter um segundo turno, portanto, entre o atual senador, o Raphael Warnock, que é democrata, e o seu oponente republicano, que estão muito próximos, mas não com 50% dos votos. Ou seja, em algum grau, talvez tenhamos que esperar até, acho que é 4 de dezembro, que será o segundo turno na Geórgia, para ter uma definição né, definitiva, uma definição final da situação do Senado. O que isso reflete também em relação, além da questão da polarização, é um pouco, por um lado, a importância, a força do trumpismo, mas também a sua fraqueza. Porque, claro que muitos candidatos alinhados ao Trump e a força do Trump é muito clara hoje no partido. Ele prometeu que vai anunciar algo na semana que vem, que provavelmente vai ser a sua decisão de concorrer à presidência, ou seja, ele continua sendo a grande força no partido e muitos candidatos, a maioria do partido se alinha cada vez mais a ele nos últimos tempos e muitos candidatos muito próximos a ele, por exemplo, o novo senador de Ohio, o Vance, né, muito trumpista, ganhou, mas o da Pensilvânia, o doutor esse Mehmet Oz, não ganhou. Ou seja, a força e a fraqueza. Candidatos mais extremados, especialmente abertamente, que eles chamam aqui de election deniers, né, os que negam a própria legitimidade do processo eleitoral, em alguns estados foram barrados, no sentido de que foram contidos, né? Ou seja, o eleitorado não quer um extremismo tão claro assim em posições chaves nos seus estados, ou que seja seu senador, ou que seja seu governador. Claro, é muito regional, é muito contextual, mas não é tão claro assim que o Trump tenha, que as posições trumpistas sejam sempre eficientes para ganhar todas as eleições. Eu acho que isso fica claro também. Com a reeleição do governador da Flórida, o Ron DeSantis, surge aí uma força muito alinhada às posições, mas em oposição do ponto de vista individual ao Trump, né? Um candidato trumpista que não é o Trump, é alguém com posições muito próximas, em algumas até mais extremas que o Trump, né, como uma força dentro do Partido Republicano, ou seja, um concorrente à possível nomeação partidária republicana para a eleição presidencial. É um outro resultado aí específico dessa eleição, uma coisa interessante. Fora isso, os governadores, teremos metade dos estados, mais ou menos, de um partido, metade do outro, que também reflete, portanto, essa divisão do país, né, entre os dois partidos. Reflete também, eu acho, as eleições, uma dificuldade do Partido Democrata e do governo da Casa Branca de entender quão frustrada a população está em relação à situação econômica, ou de se comunicar melhor para explicar que não há muito que o presidente pudesse fazer nesse momento. O controle da inflação não cabe à presidência da República, do Banco Central, do Federal Reserve. A grande parte dos problemas da inflação são globais, a inflação está em crescimento em nível global, mas isso não foi explicado, ou a população não quis entender dessa maneira, né, que não era algo que, de fato, fosse culpa do Biden. De qualquer maneira, reflete aí uma incapacidade do Partido Democrata de se fazer entender ou de manter a sua base mais mobilizada para garantir o que tem hoje, né, ou seja, o controle do Congresso. Reflete também, eu acho que em algum grau, em vários estados onde houve medidas, né, que eles chamam aqui das iniciativas locais, né, estaduais ou locais, para aprovar questões específicas, não só a eleição de pessoas, de candidatos, mas de temas.
legalização ou não da marihuana, do uso recreacional da marihuana, a proibição ou garantia do direito ao aborto no Estado, houve uma espécie de... O resultado é mais ou menos isso também, reflete um pragmatismo onde, na maioria dos estados, ou se aprovou a marihuana, ou não se aprovou a questão do aborto, mas se proibiu que se proibisse o aborto, ou seja, define um eleitorado moderado e pragmático, né, onde posições mais extremadas não foram aprovadas. Né? Mesmo onde não se aprovou a marihuana, não significou uma posição extremada, só simplesmente se achou que, e muito próximas, né? Em grande parte, muito próximas dos votos. Ou seja, de novo, eu acho que isso é uma coisa muito recorrente. O eleitorado norte-americano ele é muito moderado, embora o trumpismo tenha um apelo muito grande, não é ainda, né, por bem ou por mal, na maioria da população. Né? Existe uma base muito forte, aí um terço do eleitorado talvez mais, mas ainda assim não é decisivo, né, para assumir posições mais abertamente antissistêmicas, né? Então, essas medidas locais tenderam a ser resolvidas de maneira local e de uma maneira muito pragmática, ou seja, em grande parte não se aprovou a restrição legal ao aborto, se decidiu que isso não seria o caso de ser decidido agora, a marihuana tendeu a ser aprovada em alguns estados, outros não, mas mesmo assim, né, muito próximo, ou seja, no próximo momento pode ser aprovado. Direito às armas, na verdade, não há nada que possa ser feito, porque é uma questão constitucional, mas assim, não se... Estados que têm isso já, uma cultura muito pró-armas, se garantiu isso, estados onde se buscou restringir foi muito limitado, ou seja, define um pouco de novo essa questão, pragmatismo do eleitorado norte-americano. E, por fim, né, de novo, retomo a noção da indefinição da eleição, né, uma definição de uma eleição importante, mas que não claramente dá os rumos para o país, ou seja, não houve uma maioria expressiva, esmagadora, republicana que teremos no Congresso. Isso, claro, não impede que, mesmo que haja uma maioria por um voto, que os republicanos tendam a administrar o Congresso de uma maneira muito claramente republicana, vão investigar o Biden, a administração Biden, provavelmente o filho do Biden, que os republicanos são muito eficientes, né, quando tem controle, mesmo que seja estreito, a implementar a sua agenda. Mas o que não reflete que a sociedade como um todo esteja tão alinhada assim às posições. E, como eu disse, especialmente nas posições mais extremadas antissistêmicas do trumpismo, embora tenhamos aí algumas novas estrelas do trumpismo. Mas não todas, né? Não todos os candidatos, como, por exemplo, a candidata a governador do Arizona, provavelmente não vai ganhar, e o candidato, aí, essa estrela, celebridade da televisão, o Dr. Oz, não ganhou. Ou seja, nem sempre esse alinhamento com o Trump é tão bem sucedido assim. Né? Então, é isso. E, por outro lado, os democratas também não conseguiram manter o seu controle, né, legislativo, porque não conseguiram convencer a população de que essa ameaça à democracia seja mais importante que a situação mais conjuntural, a situação econômica, que ameaça que as posições republicanas aos direitos reprodutivos sejam tão suficientes assim para haver uma rejeição tão clara, né, do Partido Republicano. Ou seja, temos aí uma continuidade dessa mais ou menos inercial da polarização, da divisão ideológica, partidária e temática, né, da sociedade, estados muito claramente alinhados com um partido e outros estados com outro partido, e que se refletem no Congresso de uma maneira também em divisões entre os poderes federados, e talvez entre mesmo dentro do legislativo, tendo aí uma maioria muito estreita, provavelmente 50-50, com o voto da vice-presidente no Senado, e uma maioria também possivelmente estreita republicana na Câmara. Seguimos, portanto, nessa situação que tínhamos um pouco antes, talvez, claro, não com a maioria na casa, mas um país que ainda não consegue ter um rumo muito claro. E nesse sentido, numa situação que tenderá a se aprofundar e se expressar de maneira mais clara ainda na próxima eleição. Se teremos Biden, um rematch, né, do Biden contra o Trump, não é claro. Não é claro que Biden vai concorrer, não é claro que Trump, eu acho que Trump é mais claro que talvez concorra, mas, ou seja, teremos essa eleição, talvez, né, como a grande que poderia decidir esse meio de campo aí que não está muito claramente definido por essa eleição dessa semana aqui no início de novembro de 2022. De qualquer maneira, é uma eleição importante, eu acho que reflete esses elementos que eu tentei traçar, entre outros, né, à medida que a gente possa ter mais clareza ainda do que vão ser os resultados finais, especialmente em relação ao controle do Senado. Era mais ou menos isso que eu tinha para comentar.
Eu agradeço muito a oportunidade aí dos colegas do INEU, do Diálogos INEUs, a Neuza especialmente, a Neuza, a Tatiana, que pelo convite. É um pouco diferente hoje, porque eu estou falando aqui das minhas ideias e depois vai ser organizado melhor isso na apresentação do vídeo, mas, enfim, eu fico aqui aberto a continuarmos o diálogo e acompanharmos as próximas informações que teremos aí, talvez fazermos um próximo vídeo, um diálogo formal com outras pessoas aqui do Instituto. Novamente, um prazer, obrigado pelo convite e um abraço. Seguimos analisando a situação.